Olá, gente boa. Estou chegando cansado, com a voz cansada do Parcão, onde, em recente manifestação, iniciada às 2 horas de hoje, o Rio Grande do Sul disse não à indicação de Dino para o Supremo Tribunal Federal. A frase mais ouvida nas manifestações foi: Dino não. Esse não. De todos os nomes, de todos os cartõezinhos que certamente foram postos ao longo destes dias no bolso de Lula, o pior de todos, a pior indicação possível, para a surpresa de ninguém, foi a feita pelo presidente, ao indicar Dino, seu ministro da Justiça. Porque esse é um ministro sem nenhum compromisso, pelo contrário, um compromisso com liquidar com a liberdade de expressão, que é um elemento fundamental que se possa haver democracia e que se possa fazer política no país. Mas eu não quero tratar disso agora, eu quero tratar, embora essas coisas de algum modo se concatenem, eu quero falar sobre 3 terremotos que abalaram a história recente da República. O terremoto da corrupção, levantado pela Lava Jato, o terremoto do sepultamento da Lava Jato, sua gradual extinção, e o terremoto da campanha eleitoral de 2022, do modo como essa campanha foi orientada e conduzida. E vou usar manifestações de 2 ministros do Supremo referentes aplicáveis ao caso. A primeira manifestação foi uma do ministro Alexandre de Moraes, falando sábado, agora, dia 7 de dezembro, aos procuradores do Ministério Público Federal sobre corrupção e combate à corrupção. Num certo momento, em que ele falou muito complicado, quase parece ter se manifestado em dilmês, parece que baixou ali a gramática e a lógica da ex-presidente Dilma, ele deu a entender o seguinte: que a corrupção é um mal, um veneno para o país, que ela não é combatida preventivamente, que ela deveria ser combatida preventivamente, no que todos concordamos. E, no lance seguinte, ele diz que a descoberta da corrupção, ele não mencionou a Lava Jato, mas descoberta a corrupção, houve um abalo sísmico, o equivalente a um abalo sísmico na sociedade. Um terremoto. Por isso que eu digo que é o primeiro terremoto. Esse abalo sísmico na sociedade, causado pelo conhecimento da corrupção, a maior da história universal, criou um vácuo. A corrupção conhecida, o abalo da corrupção conhecido, criou um vácuo. E esse vácuo, o ministro falando, em dilmês, o vácuo criado atraiu uma corrente política, vejam bem, de extrema direita, com sangue nos olhos, não democrática, que chegou ao poder, para escândalo geral dos progressistas no mundo. Está falando dos eleitores de Bolsonaro, da sua equipe e dos seus eleitores, dos seus 50 e tantos milhões de eleitores. Bom, opinião do ministro. Segundo terremoto, foi acabar com a Lava Jato. Faz sentido. Quer dizer, se a Lava Jato fez esse estrago ao nicho de poder progressista do país, se fez esse estrago, era importante acabar com ela. Aí estou eu deduzindo. E a Lava Jato foi, step by step, passo a passo, ela foi sendo destruída, foram jogando pás de cal em cima, até que de tanta cal, de tanta pá de cal, ela veio a óbito. Morta a Lava Jato, assim que ela morreu, estava sendo sepultado, ressuscitaram-se os criminosos da operação, identificados pela operação, condenados pela operação, os réus confessos dos crimes que cometeram, todos eles retornam às suas atividades e estão enfeitando com a sua presença a cena política brasileira. Tudo isso obedece a uma certa lógica, estas coisas não acontecem por acaso. Terceiro terremoto é a campanha eleitoral. Consequência disso na campanha eleitoral de 2022, ou seja, e aí não são mais palavras minhas, aí é o professor Mangabeira Unger ouvindo o ministro Luiz Roberto Barroso nos Estados Unidos, há alguns meses atrás,
Hoje, o ministro Barroso é presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa conversa entre ambos, Mangabeira Unger faz uma crítica ao ativismo judicial. E Luiz Roberto Barroso se manifesta dizendo que tem aspectos positivos no ativismo judicial e desencadeou toda aquela corrente de coisas boas, progressistas, providências progressistas, que foram garantidas por ação e deliberação da Casa, do poder que ele integra. O professor Mangabeira Unger contestou, dizendo que se havia uma corrente positiva, um aspecto positivo, havia um aspecto nocivo, como, por exemplo, o que aconteceu no processo político sucessório de 2022, quando, para o entendimento geral das pessoas no Brasil, as Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, orientaram o jogo político com as candidaturas conforme lhes pareceu conveniente. Disse na lata. Barroso se mexeu na cadeira, ficou desconfortável, fez um sorriso, disse que não era bem assim, disse que alguns colegas, de fato, chegaram à conclusão de que era preciso isto ou aquilo e tal, e enrolou, e nessa enrolação deu por respondido aquilo que ficou complicado de responder. Porque nós tivemos, de fato, na campanha eleitoral, censura, assuntos proibidos, expressões que não podiam ser usadas, pautas que não podiam ser levantadas, relações dos candidatos que não podiam ser mencionadas. Ou seja, um elenco de medidas de contenção daquilo que deve ser necessariamente uma campanha eleitoral numa democracia. E é assim que se faz numa democracia, não? As pessoas discutem, arguem, levantam problemas uns dos outros. Isto não é nada normal, é assim mesmo que é. Mas aqui no Brasil, essa campanha era de bico calado, você não podia falar certas coisas. Gerou todo um desconforto para os meios de comunicação e ainda maior para as campanhas dos candidatos. Todos acompanhamos isso. Estou fazendo este relato porque temos que ter presente o fato de que sem liberdade de expressão para dizer isso, foi preciso que um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que foi professor em Harvard, entrevistasse um ministro para dizer isso a ele, porque aqui não dá para dizer. Então aqui você está citando uma pessoa insuspeita porque ele, inclusive, foi ministro de um dos governos de Lula. É um homem de esquerda, mas tem essa visão do que aconteceu aqui no jogo político, por influência das nossas cortes superiores. Tudo em nome da democracia. Vocês imaginem uma campanha eleitoral em que dois candidatos, A e B, A conhece toda a biografia de B, sabe todas as suas sua má conduta, todo o seu comportamento equivocado, todo o mal que fez no desempenho das funções que ocupou, toda a sua biografia, toda a sua ficha criminal, mas vai para a campanha eleitoral, mas não pode mencionar. Você não poder mencionar a vida do seu concorrente. Isso numa campanha política de uma democracia é impensável, e nós tivemos que viver com essa realidade. Pense nisso, meu amigo. Democracia é tão bom, liberdade de expressão é tão bom. Nós estamos tolhidos disso. Isso tem que acabar. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil, livrando-o de todo mal. Amém.